Vem comigo, Espírito Santo, uma excelente tarde para você, um ótimo início de semana, seja muito bem-vindo ao Ronda. E o Ronda começa hoje contando a história de uma noitada daquelas que dois amigos tiveram. A madrugada foi tão agitada que veja só como ficou um deles, cansado. Olha só as imagens, muito cansado, né? Chega a dar dó. Pois é. Mas antes de serem levados para a delegacia, os dois aprontaram e muito. Deram tiros para cima da polícia e foram pegos com drogas. A ronda de hoje começa com Geilson Ferreira. Rodou. A noite foi agitado bastante para deixar o homem cansado. Nem mesmo o frio do banco da Delegacia Regional de Cariacica foi suficiente para mantê-lo acordado. O dormioco de plantão aí é o Fábio Alexandre Moreira. Ele tem 40 anos e foi detido com esta pistola 9mm, arma de uso restrito que, segundo a polícia, Fábio teria utilizado para efetuar vários disparos durante a madrugada. Fábio assumiu que a pistola era dele e assumiu também ter efetuado os disparos na Avenida Expedito Garcia. Segundo ele, pelo fato dele ter bebido, estava meio alegre e acabou efetuando esses disparos aí. Foi bem aqui neste cruzamento em Campo Grande que Fábio efetuou os disparos. Daqui ele saiu de carro junto com um amigo, mas acabou sendo capturado pela polícia. A viatura acabou visualizando esse veículo trafegando pela BR-262. E ao tentar abordar esse veículo, ele acabou adentrando numa boate. A guarnição foi atrás e conseguiu realizar a abordagem a esse veículo e a esses indivíduos já no estacionamento dessa boate. Maconha, cocaína, crack e cerca de R$500 em dinheiro. Foi o que os militares encontraram no veículo. De acordo com a PM, as drogas pertencem a esse rapaz, identificado como Gustavo da Silva Carvalho, de 20 anos, que estaria no carona. Conversa com ele, acabou confessando para a guarnição que comprou uma certa quantidade de drogas de um traficante em um bairro aqui de Cariacica e que estava revendendo essa droga. O dinheiro trocado teria sido arrecadado com a venda de entorpecentes. Diferente do amigo Fábio, Gustavo estava bem acordado, mas não quis se defender. A polícia disse que você estava com droga, com o Fábio, que estaria alcoolizado e deu os tiros lá na Expedito Garcia. O que você fala sobre isso? Não tem nada a falar, não. É inocente, ele chegou a atirar, você conhece ele? Ainda segundo a polícia, esta é a primeira vez que os amigos são levados para a delegacia. O sonolento Fábio Alexandre foi autuado por porte ilegal de arma de uso restrito e associação ao tráfico. Ele também pode responder por dirigir embriagado, já que, segundo a PM, apresentava sinais de embriaguez e teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Já Gustavo foi autuado por tráfico de drogas. Um sono mais tranquilo do que o meu e o seu aí de casa, né? Agora vamos analisar uma coisa comigo aqui rapidinho. O Estatuto do Desarmamento, se eu não me engano, foi no ano de 2003. Se não me falha a memória, foi em meados de 2003. Ele serviu para quê? Para desarmar o cidadão de bem. Para tirar o direito de defesa do ser humano de bem. Porque a bandidagem continua armada. A pessoa está aí ostentando o seu poder de fogo e intimidando a população. O Estatuto do Desarmamento só desarmou quem não devia, porque a arma na mão do vagabundo ainda continua, cada vez mais, né? Olha ali, a pistola de calibre restrito. Ou seja, que seria de calibre restrito, né? Porque se já está na mão errada, já não é mais restrito. Já deixou de ser há muito tempo. Há muitos anos a gente trabalha isso já e já sabe que não tem mais nada restrito nesse país. Quem dirá o armamento? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque agora nós vamos até Vila Velha. Gente, à noite de domingo, fim de um culto, os fiéis ainda deixavam a igreja. 4 homens de preto encapuzados apareceram e começaram a atirar. Imagina só o desespero dessas pessoas. Depois da prisão do chefe do tráfico, uma nova gangue tenta dominar a região. A ronda agora é com Suzy Faria. Rodou. Marcas na parede, no portão, na escada, são todas de tiros.
Este no Portão é o mais recente. Aconteceu ontem, num ataque promovido por 4 homens que desceram aquela escadaria do Morro do Soteco, vestidos de preto e usando touca ninja. Em poucos minutos, deixaram os moradores da rua Cláudio Manuel da Costa, em Cristóvão Colombo, Vila Velha, apavorados. Era hora de saída de culto. Carros foram atingidos e muita gente ficou apavorada. Essa senhora por pouco não foi atingida na varanda de casa no primeiro andar. Estava com um filho no colo. Pessoas saíram da igreja desesperadas, até uma senhora. A gente aqui, eu estava na varanda com criança, eles dispararam até lá para cima. Um tio nosso estava saindo de bicicleta, foi para lá. E é direto, a gente não pode ficar na rua. Foi 4 ou 3 que eu vi que eu estava na varanda, eles estavam tudo com capuz no rosto e não respeitam, nem criança, nem idoso, nem ninguém, porque não tem ninguém na rua. Um mecânico e um pedreiro que passavam pelo local foram atingidos por bala perdida. Socorridos para o hospital, já foram liberados. Moradores contam que na hora do ataque, muitas crianças estavam na rua. Muito carro, muito ônibus, aí eu estava tomando banho quando de repente, sem a gente esperar, muito tiro. Desceu os caras do morro tudo encapuçado, entendeu? Na hora tinha os pessoal do culto das 2 igrejas aqui, só tinha criança e mulher, foi o maior desespero. Os moradores ainda relatam que a polícia sabe quem é o grupo que ataca. Esse grupo tenta impor, pelo medo, a aceitação de um novo comando do tráfico no local, já que quem controlava antes a rua está preso. A marca de tiro ali no portão e também sob toda a extensão desta parede, terminando do lado de cá, num furo que mostra que a arma utilizada foi de grosso calibre, revelam que a rua Cláudio Manuel da Costa, aqui em Cristóvão Colombo, não vive tranquila há muito tempo. De acordo com os moradores, eles denunciam, falam com a polícia, chamam, mas nem sempre conseguem a correspondência na hora que precisam e nem vem um problema resolvido. O caso aqui está tão grave que os moradores já pensam numa outra alternativa: se aliarem a traficantes de outro lugar para que eles deem segurança aqui na rua. Eu mesmo vou acabar aceitando o crime, não da parte dele, mas dos outros que entram aqui para proteger nós, porque eles protegem. E quando tem alguém traficando aqui, não vem ninguém dar tiro aqui. Ô, gente, pelo amor de Deus, como assim se aliar a traficantes rivais? Olha o nível, olha que ponto a sociedade chegou. Hoje nós somos reféns de bandidos que, além de ostentar o poder de fogo, ostentam o fato de não ter medo de nada nem de ninguém. Enfrentam a polícia, enfrentam qualquer força de segurança. Se botar o exército na rua, vai enfrentar o exército. O que esses bandidos querem é exatamente isso. O governo vai lá e faz o Estatuto do Desarmamento. Aí todo cidadão de bem entrega sua arma em casa. Você leva um tiro e fica lá esperando para tomar mais 2, 3, né? Porque tu não pode se defender. Tu vai tomar 2, 3 tiros e vai ter que ficar ali parado porque você não pode se defender. Eles querem exatamente isso, uma sociedade covarde, uma sociedade refém, uma sociedade múmia que não vê nada, que não sabe de nada, que não escuta nada. Sabe aquela história dos sapinhos? A mesma coisa. É assim que a bandidagem quer a nossa sociedade. Aí o governo vem e levanta uma bandeira de não ao fim da violência. Entregue sua arma pra gente acabar com a violência. E a gente ainda tem que ouvir o depoimento de um morador desesperado, dizendo que vai ter que se aliar daqui a pouco a traficantes rivais para que eles garantam a segurança da sociedade. Que palhaçada é essa? Eu vou estourar só lá no sul, eu vou até cantar, vai ser um pouco bizarro isso, mas lá no sul a gente tem uma musiquinha bem antiga, lá de 1980 e bolinha, que diz assim: o mundo velho que tá virado, seu delegado, preste atenção. Vê se devolve o revólver do tropeiro, vai desarmar desordeiro e deixa em paz o cidadão. Antiga, né? Lá em 1980 a gente já falava disso. Incrível como ainda hoje faz efeito. E o fim de semana foi violento em Vila Velha. Em Alecrim, o dono de um restaurante foi morto no horário em que o estabelecimento estava lotado. Os bandidos pediram uma marmita e deram 2 tiros no comerciante. Na fuga, um policial chegou até os criminosos, mas acabou passando mal. Geilson Ferreira volta a fazer a ronda, rodou. No primeiro dia útil depois do crime, o restaurante estava assim, com as portas fechadas. O clima na rua Ana Siqueira, em Alecrim, Vila Velha, era de tensão e medo. Medo de se tornar mais uma vítima da violência.
Medo de ter o mesmo fim do comerciante Jornato Tagarro Ribeiro, de 47 anos, assassinado dentro do estabelecimento na tarde do último sábado. Comerciantes contaram que os criminosos chegaram aqui no estabelecimento e se passaram por clientes. Eles pediram uma marmita e, ao invés de pagar, atiraram contra a vítima, que não teve chance de defesa. Foram 2 tiros, um atingiu as costas do comerciante e outro o pescoço. Jornato chegou a ser socorrido por um taxista e trazido para este hospital, onde não resistiu. O crime aconteceu por volta de 1h da tarde. Clientes ficaram desesperados, houve pânico e correria. Segundo comerciantes, os criminosos fugiram a pé em sentidos contrários. A dupla estava armada e foi perseguida pela polícia. Os bandidos chegaram a ser abordados pelos PMs, mas conseguiram escapar, porque um dos policiais passou mal. Foram atrás, mas o policial não conseguiu pegar, passou mal. Chegou perto do menino e falou que só viu ele jogando 2 cápsulas no chão, mas não conseguiu pegar porque passou mal. Em nota ao jornal A Tribuna, a polícia informou que Jornato já foi preso por sequestro, tortura e 2 vezes pelo crime de roubo. Informação que surpreendeu os colegas de atividade, que o consideravam uma boa pessoa. Ele é um cara sério, trabalhador, trabalha em família, o restaurante é da família. A gente, como amigo, os parentes, ninguém sabe o motivo. A família deste comerciante acredita que realmente tenha sido um caso de assalto. Esses crimes que a polícia se refere eram ainda da época que ele era taxista. Hoje, ele era dono desse restaurante. Ao que tudo indica, estava pagando, estava tranquilo, estava tentando retomar a vida, porque é isso que vale. Ele cometeu seus crimes, ele errou, mas nesse momento ele estava tentando levar uma vida normal, retomar o controle, segundo a família. Segundo a família também, aquele horário, costumeiramente era o momento que ele parava para contar o dinheiro. Por isso que eles acreditam que tenha sido assalto. Alguém que já estava monitorando, que já estava trabalhando. Agora, o que deixa a gente mais assustado ainda é a frieza desses assaltantes. Ainda tem a cara de pau de pedir uma marmita, né? Acho que era para tentar despistar, só isso que faz sentido na minha cabeça. Tentaram despistar, pediram uma marmita e foram lá e mataram ele. O policial ainda tentou correr, infelizmente não conseguiu pegá-los e acabou passando mal. Mais um daqueles casos que a gente fica sem saber o que fazer, né? Agora presta atenção comigo, aqui no LED. Preste atenção nessas imagens aqui, que são de uma revista feita na Unis, em Cariacica. Essa mulher que você está vendo foi flagrada pelos agentes tentando entrar com droga. Ela levava maconha dentro do sutiã e foi presa. Mas sabe o que aconteceu depois disso? Os adolescentes ficaram revoltados e fizeram um motim. Inclusive, prenderam um agente que foi agredido e alguns menores fugiram. Ronda de Mariana Rodrigues, rodou. O motim teria começado no alojamento 5 da unidade de internação para menores infratores em Cariacica. Os adolescentes se rebelaram depois que a mãe de um deles foi presa ao tentar entrar com droga no local durante a visita. As buchas de maconha estariam escondidas no sutiã da mulher. Este vídeo mostra o momento da abordagem. A droga estava com o senhor, estava na blusa, Os agentes então fizeram a apreensão dessa droga, chamaram a polícia militar, encaminharam a mãe para o DPJ e foi autuada. Devido a essa atitude dos agentes, teve um reboliço com os adolescentes lá dentro. Os adolescentes ficaram alterados, os adolescentes não gostaram, queriam que a droga entrasse. A polícia militar foi acionada. Cerca de 10 militares ficaram de prontidão na porta da unidade. Um agente socioeducativo teria sido feito refém no momento em que foi desligar o rádio no corredor. O quinto alojamento, não sabemos como ainda, conseguiu sair do seu alojamento, não sabemos a forma ainda, como eles conseguiram, se foi facilitado, se foi... eles quebraram, ainda não temos essa informação. Eles conseguiram sair de dentro do módulo, dentro do alojamento, e pegaram a gente de refém, botaram o justo no pescoço, arranhou o pescoço do agente todinho e conseguiram liberar os demais alojamentos. Pelo menos 36 internos teriam tentado escapar, mas segundo o sindicato dos agentes socioeducativos, somente 5 conseguiram fugir. Há cerca de uma semana, uma rebelião dentro da mesma unidade deixou pelo menos
3 agentes feridos. O Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar precisou agir. Na ocasião, também houve fuga de internos. De acordo com o IASES, apenas um interno conseguiu fugir. E ainda de acordo com o Instituto, não houve rebelião ou danos estruturais. Ora, não tem danos estruturais porque não tem estrutura. A gente está cansado de saber que aquilo ali está um desastre. Como é que não vai ter dano estrutural? Não tem estrutura para eles destruírem mais. Agora, vamos olhar rapidinho uma outra coisa. Um recado primeiro. Vamos parar de tentar maquiar as coisas que acontecem, porque a população não é burra. O telespectador não é idiota, tá? Então essa história de, não teve, não aconteceu, foi um interno só. Um interno só não era nem para ter fugido esse um. Um já é um número vergonhoso. Agora vamos falar de outra coisa aqui dessa mãe. Eu sei muito pouco sobre maternidade porque eu ainda não sou mãe. Mas eu sei o suficiente para saber que amor de mãe é um amor que corrige. É um amor que dá limite, é um amor que ensina o que é certo e o que é errado. Então a senhora que tentou levar droga para o seu filho, não tente me convencer que a senhora fez isso por amor, porque isso é uma inconsequência, uma irresponsabilidade. Eu não sei que espécie de mãe é a senhora. E vou falar direcionada mesmo, porque todo mundo sabe que o que a senhora fez foi errado. Aí o adolescente lá, que a gente vive nessa tal dessa pedagogia que agora não pode gritar, não pode punir, não pode fazer nada, porque frustra o adolescente, porque deixa ele crescer com traumas. A gente vive dentro dessa pedagogia, olha aí o que acontece. O mimo é tão grande porque não recebeu uma maconha porque a mãe foi parar no DPJ, faz motim, né? Aí pega lá o funcionário que está trabalhando, um pai de família que está trabalhando e agride, mantém refém ainda. Faça-me o favor, né? Em um minutinho, um protesto que aconteceu neste fim de semana em Xuri, Vila Velha. As mulheres foram impedidas de entrar no dia da visita íntima. Houve muita confusão. Elas fecharam a BR-101 e por pouco uma delas não foi atropelada. Em um minutinho a gente traz essa matéria para você, porque agora vem para cá que eu tenho um recado super especial. Você sonha com a sua casa própria, o seu apartamento ou uma sala comercial, uma loja? Faz um crédito imobiliário Banestes, isso mesmo. Por que pegar financiamento em outro banco se aqui, pertinho da gente, tem a melhor taxa, agilidade de atendimento e ótimos prazos para pagar? E mais, hein? O Banestes é o meu, é o seu, é o nosso banco. É o banco que a gente confia, né? E olha só, o crédito imobiliário Banestes é o que faltava para você comprar um imóvel. Então corre lá, Banestes, o Banco do Espírito Santo. E no fim da semana, também houve tumulto no complexo prisional de Xuri. Era dia de visita íntima, mas por causa de um princípio de rebelião, as mulheres foram impedidas de entrar. Um grupo chegou a fechar a BR-101 e uma delas, por pouco, não foi atropelada. Ronda de Felipe Chicarino rodou. Depois que a visita no PVV-3, no complexo de Xuri, em Vila Velha, foi suspensa, as mulheres fecharam os dois sentidos da BR-101. Elas colocaram fogo em madeira e pneus e impediram a passagem de veículos. Este furou o bloqueio e quase atropelou a manifestante. Quem precisava seguir viagem não concordou com o fechamento da BR e teve que ter muita paciência. Tudo quanto é coisa agora é parar a BR. A BR, o que nós temos a ver com a causa desse? Pode reivindicar, mas não atrapalha o nosso trabalho, né? A Polícia Militar e um funcionário da empresa que administra a rodovia conversaram com o grupo, que manteve a BR fechada por cerca de 1 hora. Desde cedo, os presos estão apanhando lá, tem 4 dias que eles não comem, eles não estão tendo direito nem de tomar banho. Não importa o que ele fez, mas ele é meu filho, ele já tá pagando pelo que ele fez. Se a gente acorda cedo, vem pra aqui e acontece. Não tem uma água pra gente beber, não tem um papel higiênico no banheiro, o banheiro todo imundo. Em frente ao PVV-3, o clima de revolta não era diferente. Sem notícias dos presos, os familiares estavam também preocupados. De acordo com os familiares, os presos iniciaram uma rebelião neste sábado em caráter de protesto. Eles querem a saída de um dos diretores e um tempo maior de visita. Reclamam que as correspondências têm demorado 4 meses para chegar e que a comida, na maioria das vezes, está estragada. Quem conseguiu entrar antes da suspensão da visita conta que o clima entre os internos era de medo. A gente só vê pelo vidro.
Só vê pelo vidro. E ele estava chorando muito e falando pra gente não sair daqui e pedir justiça pelo que está acontecendo com eles. Inclusive, ele estava com a perna machucada. Eu fiz de tudo para ver a perna dele, levantei do banquinho que eu estava sentada e consegui ver a perna dele. Ele chegou a contar pra você o que está acontecendo lá nos últimos dias? Ele falou que eles estão sem comer, eles estão sem beber, cortaram o café, cortaram o alimento deles, cortou tudo deles lá dentro. Eles nem banho eles estão tomando. A Comissão Criminal e Penitenciária da OAB esteve no presídio. Segundo o presidente da comissão, houve um princípio de rebelião e confronto com alguns presos. Segundo informações, na intervenção do grupamento especializado da Sejus, houve uma resistência de uma determinada cela. O relato é do próprio agente da Sejus. Houve e eles tiveram de usar de alguma força. A medida disso, ela precisa ser averiguada. Até porque houve câmeras que tiveram, ou provavelmente essas câmeras filmaram toda essa ação. Então eu também não posso fazer nenhuma afirmação por enquanto. É preciso averiguar. O senhor ouviu lá? Eu ouvi. É preciso averiguar como foi esse comportamento, se foi um comportamento dentro da medida aceitável. Enfim, eu não posso também fazer aqui especulações. A Secretaria de Justiça confirma o tumulto em Xuri e afirma que não há registro de feridos. Sobre as outras denúncias, a Sejus informa que vai apurar os fatos. E a gente vai acompanhar essa apuração, porque é o que a gente sempre fala, o nosso sistema prisional é uma porcaria, né? Para não dizer outra coisa, a gente já sabe que não funciona. Aí o preso está lá tentando cumprir a sua pena, mas ele tem que fazer isso de forma digna. Afinal de contas, ele tem que se reintegrar à sociedade e não sair pior do que entrou. E agora veja só o desespero de uma mulher. Flagrante feito pelo cinegrafista Bruno Passos. Essa mulher aí está desesperada porque acabou de ver o marido morto. O pedreiro foi executado com vários tiros, 4 na cabeça. Honda de Luciano Rossetti rodou. Essa mulher chora pelo marido, assassinado a tiros no meio da rua em Jardim Carapina, na Serra. O Wellington Barreto de Jesus tinha apenas 22 anos. Levou tiros nas costas e 4 na cabeça. A polícia disse que ele nunca foi preso, mas tinha envolvimento com o tráfico de drogas. No bairro, ninguém sabe, viu ou ouviu nada, muito menos o conhece. E o silêncio só foi quebrado no desespero de uma esposa que perdeu o companheiro para a impiedosa lei do crime. Que desespero, gente, que sofrimento. E a gente mostra cenas como essa todos os dias. Todos os dias as pessoas perdendo a vida por situações tão tristes, né? A gente já está cansado de ver que a vida dessa senhora recomeça a partir de agora, né? E atenção, notícia urgente. Um acidente grave deixa o trânsito complicado agora na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Uma senhora que estava no ponto de ônibus acabou sendo imprensada por um carro e teve ferimentos graves. De acordo com as primeiras informações, ela teve traumatismo craniano. Honda de Rafael Schuller rodou. Pedaços dos carros ficaram espalhados pela calçada. Um acidente entre 2 veículos deixou a Avenida Beira-Mar, próximo ao Instituto Braille, congestionada. Este veículo, com a lateral amassada, foi fechado, invadiu a calçada e bateu em um poste de semáforo. Estava vindo sentido centro, Praia do Canto, na faixa da direita, e a mulher do Celta estava na faixa do meio e me fechou, me jogando em cima da calçada. Ela bateu na lateral do meu carro todinho, eu não vi, já me jogando em cima da calçada, aí eu acabei encostando no ponto de ônibus, batendo no ponto de ônibus. O veículo que teria dado a fechada foi parar dentro do ponto de ônibus e também ficou danificado. O acidente aconteceu hoje de manhã por volta das 10 horas. No momento, havia pessoas aqui no ponto de ônibus e 2 pessoas foram atingidas, dentre elas uma senhora de idade que foi socorrida com ferimentos graves. A gente torce pela recuperação dessa senhora e todas as causas do acidente ainda vão ser apuradas, né, certinho, para a gente saber o que aconteceu. Mas daqui a pouquinho a gente dá mais informações sobre esse caso. E olha só, você já ouviu falar em premonição? É quando uma pessoa tem um pressentimento de que algo possa acontecer. Foi o que aconteceu com o Renan. Ele estava descansando em casa quando pressentiu que algo de ruim iria acontecer. Resolveu mudar o colchão de lugar e adivinha o que aconteceu? Em um minutinho eu te conto, porque agora eu vou dar um recado super especial. É hora do nosso ActiNutri. Deixa eu mostrar pro Brunão aqui enquanto eu falo. Você já passou pela experiência de emagrecer, ficar com o peso e o corpo que sempre quis, mas depois engordou tudo de novo e muito mais?
Difícil, né, gente? Então pare de sofrer com o efeito sanfona e prejudicar a sua saúde. Transforme o seu corpo de forma inteligente e eficaz. Use o ActiNutri. Eu tô com o Ed, direto do laboratório, que vai contar as novidades de hoje pra gente. Boa tarde, Ed. Boa tarde, Lu. Para você também que está acompanhando aqui o Honda. E olha, Lu, para a gente eliminar essa gordurinha localizada aí, não precisa de premonição não, viu? Basta olhar para a barriguinha e ver que ela já está acima do peso. Tudo isso incomoda muita gente, mas aí, ó, o ActiNutri está na bancada. Pronto para você que está aqui em Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra Viana, adquirir um tratamento, o melhor tratamento do Brasil para emagrecer. E a promoção está um verdadeiro sucesso. Você faz o tratamento para eliminar de 5 até 10 quilos em 30 dias apenas e vai pagar ainda parcelinhas de R$ 49,90, Lu. Agora, Ed, peraí que eu também quero perder essa barriguinha aqui, adquirida ao longo dos anos, né? Muito investimento. Vamos baixar essa parcelinha aí? Vamos fazer um precinho especial pro pessoal do Honda? Ó, vamos fazer o seguinte então, Lu. Eu vou liberar o 0800 por 5 minutos. Quem ligar a partir de agora em 5 minutinhos, eu vou baixar essa parcela de R$ 49,90 para R$ 31,90. O ActiNutri nunca teve tão barato, mas tem que ligar agora e a entrega é gratuita também, viu, Lu? Obrigada, Ed. Então você que está em casa não perde tempo. Ligue 0800 726 9007. ActiNutri. Vamos ficar em forma pro verão, viu? E agora veja só o que um bueiro entupido é capaz de fazer. Isso aconteceu em Viana. A água acumulada fez um barranco ceder em uma casa. O morador estava dormindo e pouco tempo antes teve uma premonição de que algo ruim aconteceria. Resolveu mudar o colchão de lugar e escapou do pior. Honda de Felipe Chicarino rodou. Ainda incrédulo, o motorista Renan mostra o estrago provocado pela chuva. Parte da casa dele, que fica no bairro Universal em Viana, desabou na tarde deste domingo. As paredes que ficaram em pé estão cheias de rachaduras. Eram por volta das 2 horas da tarde quando o incidente aconteceu. Chovia muito aqui em Viana. Este bueiro estava entupido. Acabou transbordando. A água se acumulou por aqui. Momentos depois, o barranco cedeu. Rapaz, eu estava deitado, eu senti um pressentimento ruim. Aí eu levantei e mudei o colchão de lugar. E nisso estava chovendo muito. Aí quando eu fui ver, demorou uns 15 minutos mais ou menos, eu só ouvi o barulho. Aí acordei, assustado, tava eu, minha esposa e meu filho dormindo. Aí levantei assustado, quando eu fui ver, tava esse negócio aí no chão aí já, tudo desmoronado. Se tivesse ficado como você faz sempre, com o colchão, deitado no colchão aqui... Isso, teria se machucado. Sem ter para onde ir, a família terá que contar com a solidariedade de parentes. Como é que fica agora, já que a gente pôde perceber que a laje foi danificada, as paredes estão todas rachadas, como é que fica agora? Agora fica difícil, né? Porque eu tenho um menino pequeno e não sei o que nós vamos fazer. Nós vamos ter que ir para cá de parente. Ainda em Universal, a chuva castigou a Avenida Getúlio Vargas. O grande volume de água destruiu parte do asfalto. Estas imagens registradas por um morador mostram o alagamento e os moradores tentando fazer algo para a água escoar. Algumas casas foram alagadas. De acordo com os moradores, a avenida passa por uma obra. O asfalto, o meio-fio e a galeria foram feitos recentemente. Mas parece que a obra não foi feita como deveria. Porque a obra mal feita não tem vazão. Muito mal feita, botaram uma grade ali que não dá vazão para a água. E o alagamento na Avenida Getúlio Vargas era para ter sido ainda pior, se os moradores não tivessem retirado aquela grade que estava sob a galeria e também esse portão. Este aposentado está revoltado. Ele conta que chegou a avisar a prefeitura que a obra não ia funcionar. Eu falei com os caras, tiraram até fotografia ali da caixa, tudo, dessa grade aí, já tirou. O senhor falou com o pessoal da prefeitura, né? Falei. Agora eles esperam que algo seja feito, mas não de qualquer jeito. É frustrante, porque a gente vem participando aí, os moradores vêm participando com as lideranças aí da prefeitura, mas eles não ouvem a gente, eles querem fazer de qualquer maneira, a gente fica frustrado, porque a gente paga imposto para isso.
A prefeitura diz que nesse mês vai ser assinada a ordem para a pavimentação dessa última avenida mostrada na reportagem. E com relação à limpeza dos bueiros, a prefeitura diz que realiza o trabalho periodicamente e que irá fazer nos próximos dias uma nova drenagem no centro do bairro para evitar alagamentos. A prefeitura pede ainda que a população colabore não jogando lixo nas ruas. Gente, agora nós vamos falar de um assunto que, inclusive, é a reportagem especial do jornal A Tribuna de hoje. Violência contra a mulher. Vale a pena ir na banca comprar, viu? Corre lá. Os bairros nobres são campeões de violência contra a mulher. E Vila Velha lidera um ranking. Depois vem Cariacica, Vitória e a Serra. Muitas mulheres conseguem medidas protetivas contra o agressor. Só que nem sempre isso garante que elas fiquem seguras. A ronda agora é de Raíssa Briguente. Rodou. Esta mulher de 30 anos viveu um casamento assustador. Foram 2 anos marcados por agressões e ameaças cometidas pelo até então companheiro. Por causa da bebida dele, por causa do ciúme dele, por eu ser mais nova do que ele, né? Também. Ele chegava em casa, eu não queria fazer alguma coisa pra ele. Ele me agredia, me batia. Eu revidava também, né? Mas ele me batia, me socava. Depois eu saía pra rua pra pedir socorro. Ele falava que não fazia nada comigo, que eu tava ficando doida. Ele falou que se ele fosse preso, ele ia me matar. Ela levou a sério as ameaças e, diante da incerteza do que o ex-companheiro podia fazer, pediu ajuda à polícia. A medida protetiva foi expedida e o homem deve ficar 500 metros distante dela. Mas, diferente do que imaginava, ele não está cumprindo a determinação judicial. Tá indo no meu prédio, fica me vigiando. Nós estamos há 7 meses separados. Ele acha que a gente tem a oportunidade ainda de voltar e eu nem ficando doido volto. Porque eu sofri demais, o que eu passei, só eu sei que eu passei com ele. O caso da jovem é um entre 20 que estão na Promotoria de Justiça da Mulher. Essas vítimas retornaram, mesmo com direito à medida protetiva, para comunicar que os ex-companheiros continuam se aproximando. Em casos mais graves, eles inclusive fazem ameaças de morte. No caso da desobediência, o ex-companheiro pode até ser preso, mas vejam só, a aproximação não está sendo considerada crime pelos juízes do Espírito Santo. Os juízes, de uma maneira geral, não estão entendendo o que é crime de desobediência. Daí eles não recebem essa denúncia e, por consequência, o Ministério Público tem que recorrer para o Tribunal de Justiça. Somente eu apresentei já 20 recursos em razão dessa matéria, dessa questão específica. É um entendimento que fragiliza a Lei Maria da Penha, fragiliza as decisões judiciais. No estado, algumas ameaças feitas pelos ex-companheiros se concretizaram. No ano passado, 150 mulheres foram mortas. Um exemplo foi o da cabeleireira assassinada ao sair do trabalho em Jardim Camburi. Ivone Borges Mota, de 42 anos, tinha medida protetiva, mas assim mesmo o ex-marido encomendou o assassinato dela. Segundo a promotora, procurar a justiça em caso de descumprimento ainda acaba sendo a melhor alternativa. Nós temos quase 7.000 processos só em Vitória. Então o trabalho está sendo feito e as mulheres devem continuar acreditando, porque isso é uma questão de interpretação que com o tempo vai sedimentando. Eu tenho que me dar valor como mulher e eu sei que tem outros homens aí também que são homens e não são capazes de bater em mulher. Cansei de sofrer do lado dele, parei. O homem que agride uma mulher, ele agride a família inteira, ele machuca uma sociedade inteira. Então essa interpretação tem que ser favorável à sociedade. O homem que agride uma mulher, ele simplesmente não é homem, ele é um monstro. E a mulher que se permite ficar nessa situação precisa rever os seus conceitos. É muito difícil a mulher ficar amarrada, seja financeiramente, seja afetivamente. A gente nunca consegue entender e nem pode julgar o que uma vítima da agressão passou, o que ela está pensando. Mas a gente pode torcer para que ela tenha coragem de fazer a denúncia. A nossa torcida maior tem que ser ainda pelo nosso sistema, pelo nosso judiciário, para que a nossa justiça interprete a lei da forma como deve ser. Punindo, prendendo e entendendo o sofrimento de uma vítima dessa, o transtorno que isso causa para a vida de uma mulher.
E a galera tá participando do Facebook, hein? Vamos ler alguns comentários já para começar o dia. Gil, eu acho o seguinte... Já que os agentes da Unis não podem usar armas, eles tinham que ter o direito de usar aquela arma de dardos tranquilizantes, pois apenas faria o bandido dormir. Aí eles pegavam e prendiam novamente sem precisar matar. A justiça tá com preguiça de pensar isso sim. Gil, um beijo pra você, concordo, viu? Kelly Martins, oi, quero mandar um beijo pro meu love que tá trabalhando, mas está assistindo você. Eu e meu filhote Cauã, lindo seu filhote, um beijo pra você e pro maridão. Vamos pra mais um? Joelma Costa, olá Luciana, manda um abraço pra essa galerinha linda, minha filha Tainara e meus sobrinhos Rayana, Breno e Brian. Gente, que turminha do barulho, hein? Trabalho pra tomar conta disso. Um beijo pra todos vocês, obrigada pela companhia. E agora chega pra cá que eu tenho um recado. Eu vou falar do aniversário de uma das lojas mais tradicionais da Grande Vitória, a Alvomac. Com 32 anos, a Alvomac tem pisos, revestimentos e acessórios para banheiros, tinta, iluminação e acabamentos em geral. E no aniversário de 32 anos, a loja toda está com até 10 vezes sem juros e com promoções como essas aqui. Porcelanato Biancogres. Ó que nome chique, gente, Biancogres. Tudo a partir de R$ 24,90. Esse aí que o Brunão tá mostrando pra vocês. Lindo, hein? A partir de R$ 24,90 o metro quadrado. E tem também essas pastilhas aqui, ó, de diversas marcas e a partir de R$ 9,90 ao metro quadrado. Tudo em até 10 vezes sem juros. Então passe no aniversário da Alvomac e não deixe a sua obra fazer aniversário, hein? Alvomac, sua obra acaba lá, na Avenida Carlos Lindenberg, pertinho da Segunda Ponte. 3399-3131. 3399-3131. Alvomac. Rápido intervalo e na volta do Honda a gente vai mostrar a morte de um músico na BR-101 na Serra. Ele estava com a namorada no carro. Um outro veículo invadiu a contramão. Até daqui a pouquinho. Agora aqui no LED vai aparecer o Christian. Ele foi vítima da imprudência de um motorista. O Christian estava junto com a namorada e seguia pela BR-101 na Serra. Um carro invadiu a contramão e atingiu o veículo onde o casal estava. Ele morreu na hora. Honda de Luciano Rossetti rodou. Amparada pela família, Angélica Alves Soares, de 23 anos, recebeu alta na manhã deste domingo. Ela foi socorrida para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, depois de sofrer um acidente de trânsito. Estava junto com o namorado seguindo para a casa dela em Serra Sede, quando outro veículo que seguia do aeroporto de Vitória para Fundão perdeu o controle. O acidente aconteceu na noite de sábado, nesse trecho da BR-101, na altura do bairro Bela Vista. Segundo a polícia, o carro que vinha do aeroporto invadiu a contramão e bateu de frente no veículo em que estava a Angélica. O namorado dela, que dirigia sem o cinto de segurança, morreu na hora. Ele foi identificado como Christian Felipe Pereira Rodrigues, de 23 anos. Os amigos chegaram tudo na hora lá, desesperado, tá? E a informação que ele tem é um menino muito querido na Serra. No outro carro, havia 4 ocupantes. Eles também foram socorridos para o mesmo hospital e passam bem. Que tragédia, né, gente? Tantas vítimas, diariamente vítimas da imprudência. A gente que pega muito a estrada aqui, independente do lugar do país que seja, a gente vê tantos exemplos, né? Ultrapassagem local proibido, gente dirigindo e falando no celular, mexendo, mandando mensagem. Vamos tomar cuidado, gente. Se você, eu sempre digo assim, é uma coisa até meio grosseira de se falar, mas é verdade. Se você quer ser o idiota no trânsito, seja sozinho. Não leve outra pessoa com você, não. Acabou com a vida ali de um rapaz, ainda toda uma juventude pela frente, um caminho de músico para seguir. Acabou com a vida de um casal. Triste, né? Deixa eu só fazer uma correçãozinha ali, pegar a cola aqui que não tem problema não. A gente falou da Alvomac agora há pouco, aí ó, eu falei o número certo, mas na sua tela passou o número errado, só pra gente não ficar com dúvida. O telefone da Alvomac é o 3399-3131, esse aqui ó, 3399-3131. A pessoa tentando achar o telefone. É esse aqui o certinho, tá, gente? E agora um outro recado muito especial pra você, um recado da Prefeitura de Vitória. Você sabia que desde o ano passado a Guarda Municipal de Vitória atua
atua 24 horas, isso auxilia a mapear os pontos críticos da cidade e manter a sua segurança. As ações da Guarda se concentram em parques, praças, unidades de saúde, escolas e nas ruas da cidade, atuando principalmente na prevenção, cuidando para você ter um ambiente seguro. E tem mais, hein? A Guarda conta hoje com 100 novos agentes que ingressaram recentemente e com 100 novas câmeras de vídeo monitoramento que foram instaladas em parceria com o governo do estado. Tudo isso para dar mais qualidade aos serviços prestados a você. É a nova Guarda 24 Horas de Vitória, é a Prefeitura de Vitória investindo em mais segurança para você. Intervalo para você tomar uma água e ir ao banheiro, mas ó, é rapidinho porque o Ronda volta em 1 minuto e tem coisa ainda, viu? Até já. Ronda Geral de volta, vamos direto para o Facebook ver o que o pessoal está comentando. Recadinho do Wanderson Cardoso. Olá, manda um beijo para minha irmã Nicole e um abraço para vocês aqui assistindo com a galera. Um beijo, Wanderson. Ó, que linda, Nicole, cheia da pose já. Anderson Vieira, Luiz Lourenço. Oi, aqui assistindo o seu programa com meu primo. Boa tarde, seu programa é ótimo. Beijo, Luiz, beijo pro seu primo. Lindos vocês dois. Nicolas, tô aqui te assistindo, adoro o Ronda Geral. Manda um beijo pra mim aí. Um beijo pra você então, Nicolas. Parou? Pera, Ana Paula Barcelos. Boa tarde, Luciana. Gostaria de pedir ajuda aos amigos do Ronda para tentarmos encontrar a Kombi da minha irmã. A gente vai mostrar essa fotinho amanhã certinho e pegar as informações com vocês. Mas olha só, rapidinho aqui o beijo para Mari da Silva e os pequenos Jussiane e Emanuel. Para Mônica Gobete, lá de Cidade Pomar, e as amigas Luzimar, Maciele e a Joana. E para o Wanderson Cardoso, super querido, que me mandou um recado maravilhoso. Um beijo para vocês. O Ronda Geral fica por aqui. Um ótimo início de semana. Uma excelente tarde. E eu te espero amanhã, hein? Um beijo. Tchau, tchau.